Neste vídeo, ensinaremos e demonstraremos o funcionamento da tela de controle de acessos externos e suas funcionalidades. A tela de controle de acessos externos exibe os processos em peticionamento organizados em uma tabela com as seguintes colunas: requerentes, tipo de processo, compartilhado, prazo de notificação, percentual de preenchimento e ações. Na coluna Requerentes, constam todos os requerentes incluídos nas notificações. Tipo de processo representa o tipo de processo selecionado para seguir com a notificação. Compartilhado indica com quem você compartilhou a notificação ou quem a compartilhou com você. Prazo de notificação mostra o prazo restante para a exclusão da notificação. Se o prazo estiver a 10 dias de expirar, essa coluna fica amarela, alertando o usuário. A partir do 5º dia, a coluna fica vermelha, sinalizando urgência para que o usuário finalize ou tome alguma ação, caso contrário, todos os dados serão excluídos. O percentual de preenchimento exibe o progresso da notificação por meio de uma barra. Na coluna Ações da tela, você encontra o ícone de prazo, que permite renovar a notificação. Ao clicar no ícone e confirmar, o prazo da notificação é renovado com sucesso para mais 30 dias. Para editar a notificação, o usuário deve clicar no botão de edição, o que lhe dá acesso completo para modificar a notificação. E para excluir a notificação, basta clicar no ícone de excluir. Caso uma notificação seja compartilhada com outro usuário e ele não tenha permissão para editar, ele poderá apenas visualizar, como demonstrado no ícone de visualização. Assim, ele poderá ver os detalhes da notificação, mas não poderá fazer alterações. Ele consegue visualizar os requerentes e isso se aplica ao tipo de compartilhamento interno que será abordado na próxima funcionalidade. Para devolver o compartilhamento, o usuário deve clicar no ícone Devolver compartilhamento. Ao fazer isso, o compartilhamento retorna para o usuário que inicialmente o compartilhou. Para compartilhar uma notificação, o usuário deve clicar no ícone de compartilhamento de notificação. O sistema abrirá uma tela onde ele deve inserir o e-mail do destinatário, escolher o tipo de compartilhamento interno ou externo e confirmar. Neste exemplo, já temos 2 usuários inseridos para demonstração. O usuário 1, que é um usuário de compartilhamento interno. Ele não tem permissão para editar a notificação. Se o dono da notificação quiser permitir visualização e edição para esse usuário, deve acionar o ícone de Disponibilizar notificação. Após a disponibilização, se o dono da notificação quiser cancelar essa permissão, basta clicar novamente no ícone de Disponibilizar notificação. Para desativar o compartilhamento com o usuário, clique no ícone de Desativar compartilhamento. As ações dessas funcionalidades aplicam-se tanto ao compartilhamento externo quanto ao interno. Se desejar reativar o compartilhamento de um usuário que foi desativado, acione a funcionalidade correspondente. Nos exemplos aqui apresentados, vemos os ícones para ativar o compartilhamento novamente, e ao clicar em OK, a tela e os ícones ficam disponíveis para novas ativações ou desativações do compartilhamento. Seguindo com o compartilhamento da notificação, mostraremos como funciona para usuários internos, que podem apenas visualizar a notificação, e para externos, que têm apenas visualização da notificação. Iniciamos com a notificação do Banco do Brasil e Microsoft. Esse usuário tem apenas permissão para visualizar a notificação. Sendo um usuário interno, ele consegue visualizar os dados dos requerentes incluídos, mas não pode editar. Ele tem acesso somente à visualização. Para compartilhamento externo e visualização, a notificação aparece com os requerentes listados na tela, mas o usuário externo, ao clicar em Visualizar, não consegue ver os dados do requerente, pois o dono da notificação compartilhou externamente com ele. Isso significa que, no compartilhamento externo, ele só pode visualizar a notificação sem acesso aos dados dos requerentes.
No compartilhamento interno, ele consegue ver a notificação e os requerentes incluídos pelo dono da notificação. Agora veremos o caso em que um usuário, tanto externo quanto interno, possui permissão para visualizar e editar a notificação. No compartilhamento externo, o usuário pode visualizar o botão de edição e consegue modificar alguns campos da notificação. Na etapa 2, o usuário tem permissão para incluir um novo requerente, editar e adicionar informações. Contudo, no compartilhamento externo, ele não visualiza os requerentes inseridos pelo dono. Para uma notificação de compartilhamento interno, ao clicar para editar, o usuário consegue visualizar e editar todos os requerentes incluídos pelo dono da notificação, já que, no compartilhamento interno, ele possui acesso completo para a edição. Em resumo, no compartilhamento externo, o usuário pode incluir um requerente, mas não visualiza os requerentes inseridos pelo dono da notificação. No compartilhamento interno, ele consegue visualizar e editar todos os dados. Por fim, ao apresentar novamente os botões, mostramos que é possível devolver a edição ou a visualização da notificação ao dono, como demonstrado no exemplo. Após devolver a edição, o botão de edição fica indisponível e, ao devolver a notificação, ela desaparece da tabela de notificações.